Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos aqui mais um Funcional Cast, hoje com Fernando Aislan, Thiago Assis e Aislan Dias. Não vamos confundir, gente. É Aislan com I e Aislan com Y. Exato. Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu gostaria que cada um de vocês se apresentasse. O Fernando a gente já conhece, o Thiago também a gente já conhece, né? Faz parte da nossa família funcional. Mas hoje eu quero saber um pouquinho mais de você, Aislan. O que você... O Aislan está aqui como um convidado para vocês aqui, para a gente abordar um pouquinho mais da suplementação. Mas o Aislan aqui está surpreendendo a muitos para falar de nutrição, mas um fisioterapeuta, CEO da empresa Ativa Integrativa, cheio de dúvidas para tirar com vocês também, para que a gente possa abordar tudo que pode engrandecer, não só os meus pacientes, mas todo o público desse podcast maravilhoso aqui. Como você falou em nutrição, fizemos questão de trazer nosso nutricionista responsável lá pela Funcional Nutrition, né? O Thiago, que trabalha nesse ramo mais de 20 anos, né, Thiago? Isso. Que está nessa escalada, e a nutrição vem se inovando cada dia, né? As coisas vêm mudando, então por isso que a gente está com esse grupo aqui formado, essa equipe de peso aqui, para a gente discutir o que a nutrição possa trazer no seu trabalho como fisioterapeuta, o que ela pode trazer para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores. E vamos lá para as primeiras perguntas. Thiago, quer falar alguma coisa? Fernando? Primeiramente agradecer, né, Aislan, pela oportunidade de estar aqui, de trocar essa experiência com a nossa audiência. Né, e queria saber um pouquinho mais, né, sobre a Integrativa, né, sua empresa, né, e que você contasse um pouquinho mais da sua trajetória. Claro. Conta pra gente, Aislan, quem é o Aislan fora do jaleco? É isso que a gente quer saber primeiro, então, depois nós vamos pro jaleco, tá? Não, pois é. É até uma pergunta assim, que quem me conhece, quem tá lá na clínica todo dia, né, vai falar assim, o jaleco no Aislan é uma coisa que não combina. Eu usei jaleco na minha época de estudante ainda, nos estágios hospitalares, porque eu sempre achava que o jaleco me incomodava no que é mais essencial na fisioterapia, que é o movimento. Então eu peguei no ponto certo, né? Peguei o ponto certo. Mas assim, hoje com essa visão integrada em saúde que eu tenho na Ativa, hoje meus pacientes chegam para mim e falam assim, é surpreendente como que você é o profissional que é aqui na clínica, mas também é a pessoa fora da clínica que segue os mesmos preceitos da parte profissional. Então, assim, eu sempre tive meus pais, né, como o guia da minha vida, o exemplo que eu sempre quis seguir, as minhas irmãs como as inspirações, as pessoas que me inspiraram. E aí eu tive a formação da minha família com a minha esposa e meus filhos, que são o alicerce para a minha prática. E todos eles que eu citei até o momento, que formam a minha família, sempre trouxeram para mim que a minha base tinha que ser fé, família e trabalho. E hoje eu vejo que isso é uma harmonia que tem na minha vida. O meu trabalho me gerou as melhores relações de amizade, me gerou o que há de melhor na minha vida profissional, mas também alicerçou minha família, e vice-versa. Então, assim, o Aislan dentro da clínica é o mesmo Aislan de fora, é o Aislan que usa a profissão para gerar o bem fora da clínica e também usa o que eu tenho de base, de alicerce, familiar, de fé, para gerar o benefício dentro da minha linha profissional também, de execução das minhas condutas. Fantástico, isso é bom, né? Quando você tem família, tem pessoas próximas como alicerce, amigos, e ser a mesma pessoa como profissional e na vida fora da profissão, isso é muito legal, cara. Isso ajuda você a construir. Isso gera uma paixão, né, na verdade. Exatamente, é isso que eu ia falar, né? Isso é uma coisa que eu tive a oportunidade de sair do país inúmeras vezes, várias propostas para sair do país. E no meu início, né, que eu estava começando, meu pai sempre falava, você tem que ser o melhor de você, aonde você se sente melhor. E onde eu sinto melhor é do lado da minha família, do lado dos meus amigos, e construindo esse legado aí que eu espero que fique não só para os meus funcionários lá da clínica, mas também para todos que estão à minha volta. Eu espero que isso engrandeça a vida deles como uma sementinha que eu estou plantando em cada um. É esse que é o meu propósito. Isso é muito bom, sabe? Eu comungo da mesma opinião que você. Eu gosto de pessoas que
tem essa paixão por trabalhar, que tem a família como base, isso faz uma diferença até no mínimo detalhe da sua execução, do seu dia a dia, né? Aisla, fala para mim, como surgiu a ideia de montar uma clínica? Você viu uma necessidade, você viu que faltava uma coisa a mais, você viu assim que, cara, eu trabalho nessa clínica, eu tenho uma clínica aqui, porque sua clínica é diferenciada, né? Eu queria que você contasse um pouco como surgiu a ideia e quais são os objetivos dentro da sua clínica hoje. Então, Saulo, eu vou ser bem sincero com você, assim, eu nunca imaginei ter uma clínica do tamanho do que eu tenho hoje, com a estrutura que eu tenho, sabe? Mas tudo começou ali numa decepção com a medicina, né? Não minha buscando a medicina, mas lá em 1997, eu tinha 14 anos, o meu avô teve um AVC no meu colo, um AVE no meu colo, né? Na época, era um derrame, né? O pessoal chamava de derrame e trombose. Eu sou dessa época também, tá? Pois é. E assim, ele já chegou, ele era do interior, né? De Formiga, chegou na rodoviária, e eu não esqueço a experiência que ele tinha, que ele chegou com o braço esquerdo já plégico, sabe? Ele desceu do ônibus na rodoviária e falou com meu pai, no ouvido do meu pai, para que eu não escutasse, mas eu escutei. Ele falou, filho, essa viagem não tem volta. Aí meu pai, que é isso, pai? Não sei o que, vai dar tudo certo. E ele foi para minha casa e a gente almoçou, ele deitou e pela primeira vez quis pôr a cabeça no meu colo. E me entregou um relógio Maria Fumaça, que põe no bolso. Falou, não, eu tô te dando porque isso aqui tem história. Aí foi contar da cidade natal dele, que é do lado de Formiga, que é Timburé. E na hora que ele estava contando, a língua enrolou, né? Tendo um segundo AVC no meu colo. Eu, naquele desespero, não sabia o que fazer, mas eu vi a língua indo para fora e enrolando, enfiei a mão na boca, fui tentando tirar e gritando meu pai, né? Meu pai, minha mãe, todo mundo socorreu, corremos com ele, eu não esqueço, colocamos ele dentro do banco de trás da Marajó que a gente tinha. E foi aquela correria e aquilo ali me marcou muito, né? Me mexeu muito comigo. Meu pai não deixou eu ir para o hospital com ele. E ele foi, meu pai, falando a respeito, né, de trombose, derrame. Eu subi as escadas da minha casa e na época a gente não tinha essa facilidade da internet. Fui direto na Mirador, uma enciclopédia que tinha. E busquei sobre aquilo. 14 anos de idade. E aí a técnica que tinha para melhorar ali, numa resposta básica, era sanguessugas no local que estava plégico e exercícios de fisioterapia. Então aquilo ali marcou minha cabeça, eu fiquei com aquilo e falei, poxa, beleza, meu avô foi pro hospital, tá no quarto, né? Então ele tá estável, né? Tá tudo bem, vou lá visitá-lo. Fui visitá-lo, vi ele tomando iogurte com o lado esquerdo todo plégico já, mas estável. Você tinha quantos anos? 14 anos. 14 anos. E aí, passou um tempo, meu avô bem, ainda conversando, mas com o lado plégico no hospital, ele teve outro AVE dentro do hospital. E hoje eu vejo que haviam sinais ali naquele momento que isso ia acontecer, né? Então, nistagmos no olho, espasmos. Então, a gente viu que não estava controlado a situação, né? Perda de coloração. E aquilo ali mexeu muito comigo porque ele veio a óbito depois, ficou no CTI, foi a óbito. E eu vi o tanto que a gente poderia ter abordado mais, investigado mais, buscado mais para que o pior não acontecesse. E a minha irmã, a doutora Mildred, né, que está lá na clínica com a gente também, ela tinha um sonho de ser médica, mas o meu sonho ali terminou. Que eu vi que era insuficiente, a gente precisava de mais daquela medicina que estava ali naquele momento. Então, eu sempre pratiquei esportes, né? Futebol, natação, conquistei muita coisa no esporte amador, nunca cheguei a ser profissional, mas ganhava muita coisa, né? Tem muito troféu na minha casa, na casa dos meus pais. E eu queria algo que fosse voltado para a saúde, mas também que tinha o esporte ali próximo. E aí eu vi na fisioterapia esse próximo passo a ser dado, né, já com meus 15, 16 anos, já pensando nisso, no que poderia ser lá na frente. O esporte, para mim, sempre foi um sonho, mas meu pai e minha família via como algo de lazer, algo que fazia bem para a saúde, mas que não traria um futuro promissor. E eu, às vezes, não entendia isso dos meus pais. Hoje eu entendo e agradeço muito a eles por, às vezes, não
persistir quando eu passava num teste, né, Fernando? Como a gente já conversou. Mas eu fiquei feliz hoje eu sou realizado no que eu tô, graças ao meu pai, minha mãe e toda essa história que me convenceu pela fisioterapia. E quando eu formei, né, eu formei em 2007, mas sempre estava ligado ao esporte. Desde a minha adolescência, depois, desde o primeiro período da faculdade, como eu tinha os cursos de massoterapia, desde o primeiro período eu já tinha um curso de massoterapia esportiva, massoterapia clínica, eu sempre estava no meio do esporte e convivia com fisioterapeutas, educadores físicos, treinadores. Então eu vivenciei a prática do esporte, a prática da reabilitação desde o primeiro período da minha faculdade. Eu não esperei os períodos que eu precisava esperar até o 8º período para fazer estágios. Então, como eu tinha uma formação que me permitia estar presente nos eventos e vivenciar, eu comecei a vivenciar muito cedo a prática da fisioterapia, que é a grande diferença de quem não desiste da faculdade. Porque na faculdade, os 4 primeiros períodos é desanimador, porque não tem nada da prática, é muita teoria. Mas eu já tinha desde o primeiro período a vivência dessa prática. E aí, quando eu formei em 2007, 2006 eu fiz meu primeiro curso de Pilates e abri o meu estúdio na minha casa. Mas eu não abri um estúdio para tratar o público externo, com divulgação. Pegando só um gancho aqui, as maiores empresas do mundo foram abertas em casa. Em casa, exatamente. É o famoso garage business, né? Exatamente. Mas na hora que a gente vai fazer esse primeiro passo, a gente não pensa num futuro lá. Não, né? Então, não pensa. O que eu fiz? Eu já trabalhava já fazia um estágio no Hospital da Polícia Militar, né? Com toda a base de traumato-ortopedia que eu podia receber lá. E eu resolvi dar um passo com 2 amigas minhas para atendê-las em dores crônicas que elas tinham na coluna. Então, eu comecei com 4 tatames e uma bola de pilates. E isso eu fui atendendo, elas foram melhorando e tudo. E, além disso, tinha movimentação na casa dos meus pais, que meu pai e minha mãe sempre foram ligados aos grupos de oração e tudo. Então, o público chegava, via eu atendendo num espaço grande, que é na casa dos meus pais. Será que o Aislan não pode me atender? Será que o Aislan não pode me atender? E isso foi gerando todo o movimento que a gente foi agregando e foi tentando atender as expectativas. Então, hoje eu vim conversando com o Fernando no carro, né? Hoje, a demanda que eu tenho na minha clínica, eu atendia sozinho. Sem secretário, sem outras pessoas para poder me ajudar, né? Claro, com o apoio total da minha família ali, a minha irmã como médica, meus pais me ajudando a centralizar, mas tentando atender a demanda toda sozinho. E isso era um estúdio de Pilates Aislan Dias. E ali a gente formou uma base muito forte, porque cada um desses trouxe mais um, e no final a gente estava vendo que cada um trouxe 10, trouxe 20... E foi crescendo bastante. A resposta do resultado, né, Aislan? Exatamente. E eu brinco muito, eu tenho até hoje a caixinha de cartão de visita que eu fiz quando eu abri o estúdio de Pilates mesmo, fiz toda a parte burocrática, eu nunca tirei um cartão. Tá lá dentro até hoje, foi muito boca a boca, sabe? Tá tudo lá, né? E aí, você perguntou como que eu pensei na clínica. A minha primeira pós-graduação, influenciado pela minha irmã também, a Mildred. A sua irmã é médica, né? É a médica, é a nossa médica nutróloga, ela é ortomolecular também, né? Eu pensando muito em como dar um próximo passo após a formação, além de atendimento, ter uma certificação, né? Ela falou assim, Aislan, eu vou fazer medicina do trabalho. Faz fisioterapia do trabalho para a gente atuar nas empresas, que é um viés que vai dar uma base para a gente alicerçar a nossa prática. Então, nós abrimos uma empresa de medicina ocupacional, eu e minha irmã, e aí a gente foi e direcionou a nossa especialização para a parte de fisioterapia do trabalho e ergonomia, e ela na medicina do trabalho. E aí, em 2018, o local que vocês conheceram, o Galpão lá, era a academia que eu treinava natação, né, na minha infância. E eu sempre tive o sonho daquele galpão ali que era da musculação, de eu poder estar ali como profissional para um atendimento clínico, porque o espaço me atendia muito bem, e além do que era na minha rua, onde eu morava, onde foi minha infância. Eu morava logo acima daquele local que vocês conhecem. Então, era um sonho meu ter algo ali, naquela região, que foi base de inspiração para tanta coisa.
E por coincidência, né, eu não acredito muito em coincidência, mas por destino aí que Deus traçou, o proprietário desse galpão e a proprietária são meus padrinhos de casamento hoje. Então, quando a academia, né, com essas novas redes de academia, não conseguiu sustentar ali, eu entrei querendo ocupar aquele local, né, com o intuito da medicina do trabalho e já os cursos que eu ministrava, transferir da casa dos meus pais para lá, para não ocupar o final de semana dos meus pais com os cursos lá, para que eu trouxesse para um outro ambiente. E atender já, nesse momento, alguns atletas profissionais que gostavam de fazer um tratamento mais exclusivo. E aí a gente formou a Ativa Ocupacional, né, que surgiu em 2018, né, o espaço físico, ela já existia antes, sim. Né, mas a gente ia nos clientes, e aí surge a Ativa Ocupacional, com espaço físico. Então, investimos muito em estrutura, em pessoal, equipe, né? em equipe, para que a gente pudesse ter isso ali como uma base forte para esse primeiro objetivo. E 2019, pandemia, né? E aí... Foi o problema, né? Um grande problema. Mas hoje eu vejo, para mim, né? Para mim, para minha empresa, eu vejo que foi uma bênção. Sim. Claro, como profissional, eu sei de todos os pesares que aconteceram naquele momento, mas para mim, realmente foi uma mudança de chave muito grande. Eu tive que fechar o estúdio, porque não era permitido, né? Funcionar o estúdio como uma terapêutica de primeiro contato, então era visto como prática de atividade física, então teria que ser fechado. E a clínica não. O espaço ali não, porque a gente tinha todos os quinais, tudo para funcionar num primeiro contato para até auxiliar nesse momento da pandemia. E aí eu fechei o estúdio da casa dos meus pais, a gente fechou o estúdio de Vespasiano que a gente tinha também, que antes era minha namorada e hoje minha esposa Priscila, e aí a gente focou o atendimento ali. E nesse viés de todos os cuidados sanitários por causa da pandemia, alguns pacientes importantes chegaram nessa hora que sofreram com perdas absurdas e a gente precisou intervir e me ajudaram muito na mudança da clínica. Aí eu pude transformar aquele ambiente que era para um objetivo global e chegar hoje como está Ativa Integrativa. Então, assim, eu acho que foram circunstâncias da vida que levaram eu ter uma clínica como ela é hoje e com bênçãos de ter pessoas que passaram pelo meu caminho e alicerçaram essa conquista aí de ter esse espaço maravilhoso. Eu costumo dizer, quando você leva uma vida reta de direita, todo o universo conspira a seu favor. Perfeito. Então, isso acontece com as pessoas de boa índole. Isso mesmo. Isso é verdade. Mas agora conta um pouquinho pra gente essa sua integração, a sua vertente para atletas de alta performance, né? Porque a gente conhece você fazendo esse tipo de tratamento junto com essas pessoas, né? Então tem hoje lá, acho que a Seleção Brasileira de Ginástica está com você, né? Algumas integrantes. Integrantes, tem uns ciclistas, né? Que estão com você. Uhum. E são pessoas que exigem muito, né? Do corpo estar bem. Conta pra gente um pouco mais sobre isso aí. Então, né? Tudo começou mesmo com atletas de alta performance. Justamente em 2007, quando eu estava iniciando a minha carreira profissional, não desses esportes que você citou, mas do futebol, um clube daqui de Nova Lima, que chama Arsenal, de Santa Luzia, desculpa. Ele disputa a 3ª divisão do Campeonato Mineiro na época e com o déficit de estrutura que eles tinham, eles pediram um suporte para alguns atletas, né, desse clube, para que realmente pensasse lá na frente, para que eles não tivessem lesão, para que eles não prevenissem e melhorassem a parte de performance. E, para minha surpresa, assim, o time titular inteiro resolveu fazer o trabalho comigo ainda lá no estúdio Aislan Dias. E esses atletas, né, trouxeram muitos atletas profissionais do futebol para minha vida. Olha o boca a boca de novo aí, né, Aislan? É o boca a boca de novo. E o interessante foi que, assim, hoje, inclusive alguns atletas desse time fazem parte da minha equipe hoje. Então, eu falo, a minha equipe, todos foram meus pacientes. Então, hoje eles são a realidade do que eu gostaria que eles passassem quando eles eram pacientes. Então, eu exijo deles que pensem como paciente, ajam como profissionais e executem como se fosse a sua mãe ali recebendo o atendimento, sabe? Um grande desafio, né? Grande desafio. E, assim, esses atletas tiveram uma resposta tão positiva
que hoje, se eu trouxer o que há de melhor hoje em preparação física funcional no esporte do futebol, era já empregado em 2007 lá no meu estúdio. Na grama da minha casa, eles brincam, olha, o que estão falando que é excelência hoje, a gente fazia em 2007. E não é um mérito só meu, que naquela época era difícil as pesquisas, buscar o que era feito nos times alemães e tudo. Hoje é fácil, mas a gente desenvolveu isso com um olhar clínico da biomecânica do esporte. E aí a gente foi fazendo isso com cada um deles e esses atletas traziam 2, 10, iam trazendo cada vez atletas de expressão mesmo, né? Mesmo eles estando na terceira divisão, o relacionamento deles eram com clubes com atletas da primeira, da segunda, e aí ia trazendo esses atletas. E, por incrível que pareça, né? Esse atleta estando na clínica já permite que aquele senhorzinho que está vendo comente que o atleta está na sua clínica e aí esse vai falar, não, pô, se o atleta está lá, eu quero conhecer também. E vai até você. Então, o meu estúdio, ele deu esse boom de atendimento muito por essa relação, né? Esses atletas foram muito importantes, mesmo estando na terceira divisão, para trazer o público esportivo para mim. Aí você falou da ginástica, né? A ginástica, ela entrou há pouco tempo na minha vida. É recente agora? É recente. Outro desafio, né? Um desafio grande. Imagino. Porque não era um público que eu dominava o conhecimento sobre a biomecânica do esporte, a funcionalidade desse esporte. E isso me fez estudar muito, virar à noite aí para pensar como treinar um atleta que, teoricamente, é super flexível, que tem que ter uma estabilidade gigante para fazer os movimentos conjugados. E as valências do esporte da ginástica são desafiadoras. E aí eu tive um contato inicial com uma atleta que sofria por dor mesmo, pelo excesso do esporte mesmo que exige. E essa atleta foi trazendo outras. E aí hoje a gente tem 10 atletas que estão aí de um clube referência aqui em Minas Gerais e no cenário nacional. Elas trouxeram um resultado importantíssimo, recentemente, internacional. Então, a gente fica muito feliz de ter esse contato. E esse contato inicial na dor trouxe várias pacientes hoje que a gente só cuida da performance. A gente não precisa preocupar tanto na dor. Acontece, mas trouxeram ela na busca da performance. E o ciclismo, eu tenho um paciente, um amigo que eu tenho o prazer de atender, que é o Thiago Drillsbro, né, que eu atendi ele e todos assim alegavam que ele tinha que parar, que não ia conseguir, e ele alcançou resultados importantes. Ele é um incentivador do ciclismo mundial, e tudo que eu fiz com ele, né, como amigo, como profissional, acompanhei ele em provas, a gente teve uma resposta tão positiva que muitos não acreditavam e não acreditam, porque ele está num processo de reabilitação agora, e ele a cada prova ele mostra que é possível e que ele vai alcançar o que ele almeja, único e exclusivamente pela intensa dedicação a todas as partes do processo. Então, aí ele consegue se superar. Quando eu acho que a hora vai ser a hora dele desistir, ele vai lá e me mostra que ele sempre pode mais. Fantástico, sabe? Né? Isso então, é muito legal. E assim, tem outros esportes lá na clínica, tem uma crescente muito grande do futevôlei, uma crescente muito grande do beach tênis. Nós temos atletas de esportes de corrida, fisiculturistas. Então, hoje, a clínica é referência em esporte, sim, né? Eu sou muito feliz por isso, mas o público geral que vai na minha clínica, que vocês tiveram a oportunidade de ver, também é um público que me faz assim, querer sempre mais. O atleta amador, o senhorzinho que chega ali com uma dificuldade na deambulação. Eu estou tendo muitas pessoas com doenças degenerativas, doenças metabólicas, que hoje a clínica também é referência para isso, para que a gente possa tratar não as lesões ortopédicas e esportivas, mas também as dores crônicas. Então, eu sou suspeito para falar assim desse contato com o esporte apenas, porque eu acho que ali a gente fornece o que há de melhor tanto para o esporte e também para o público geral. Muito bom. Histórias, experiências, coisas diferentes, né? Muita coisa. Legal. Ô, Asa, fala pra gente aqui um pouco qual a importância da suplementação
e a fisioterapia, o tratamento, o que a suplementação ajuda, o que você acredita nesse aspecto? Eu estava conversando muito com o Fernando, né, com o Thiago, quando eles tiveram a oportunidade de ir lá na clínica, a gente pensar juntos, né, algo que poderia ser assertivo na suplementação primeiro do atleta, né, e depois a gente foi conversar, que eu não conhecia o produto, né, o Movement, mas para o público geral também. E é um desafio para mim separar as duas coisas, porque eu acho que todo mundo precisa do suplemento. Ah, mas precisa como? Hoje eu vejo uma carência nutricional muito grande no público geral e principalmente no atleta, por incrível que pareça. E logo o atleta, que é sempre vigiado por um nutricionista, é vigiado por médicos nutrólogos, né? Essa é a questão. São vigiados, tem toda a assistência, mas o que eu tenho visto é que não está tendo especificidade, principalmente nos esportes coletivos. Eu acho que é algo bem diferenciado da clínica do Eisner, né? É uma clínica integrativa. Então lá a gente consegue ter acesso a vários profissionais, né? Então acredito que parte do sucesso é isso, né? Essa gama de profissionais para olhar com um olhar bem individual, cada um dos atletas, né? Ou desse público que a gente citou aqui, e que eu acho que é algo que faz a diferença dentro da clínica, né, Eisner? Hoje são quantas especialidades que a gente tem dentro da clínica? Nossa, são várias, né? Então, por exemplo, quando entram na minha clínica, hoje o carro-chefe de entrada é a fisioterapia. Mesmo sendo uma clínica que tem médicos, né? A gente tem médico nutricionista, nutrólogo, né? Médico nutrólogo, tem ortomolecular, nós temos nutricionista funcional e integrativa e também nutricionista desportivo. A gente tem psicólogo clínico e psicólogo desportivo. A gente tem 6 fisioterapeutas lá com amplo conhecimento em várias áreas, né? Educadores físicos e personal training. Nós temos a massagem desportiva. Então, assim, enfermeiros, né? Temos uma gama de profissionais lá que o que eu cobro deles é que, assim, cada um tem a sua formação. Sim. Mas eu vejo isso como uma lente que vai direcionar o olhar clínico. Mas se não tiver essa comunicação entre todos os profissionais, eu vou sentir que eu falhei. E eu cobro isso. O próprio nome da clínica fala integrativa. Isso, né? Exatamente. É o que eu falo, né? Esse setor integrativo que eu falo, eu preciso que todos os profissionais se comuniquem, né? Então, quando eu fui conversar com o Thiago a primeira vez, né? Que ele foi entregar um suplemento por um influencer lá na clínica, né? O Brabo Gordinho, né? Eu falei, Thiago, você está vendo a forma que você está trazendo um suplemento para teoricamente, um influencer que ele prioriza a imagem de ser obeso, de ser gordinho. Ser o brabo gordinho. O brabo gordinho. Mas a importância disso, né? Aí o Thiago falou assim, eu vi que ele estava com uma dúvida no que eu queria dizer, mas a importância disso na vida desse profissional, a gente vê o profissional influencer, né? Às vezes, que usa do que é midiático para poder ter uma resposta. E eu vejo isso neles, eu vejo a capacitação deles, mas, por exemplo, eu cheguei pro Brabo Gordinho recentemente e falei, olha, você não precisa virar um magro gordinho, mas a gente tem que cuidar da sua saúde. Sim. E o papel da funcional na sua vida, você tem que entender. Não é simplesmente para que você tenha um viés de postagens. Eu quero que você use o melhor desse suplemento. E como que você está usando? Por que você está usando? E ele não soube me responder. E aí eu falei, agora você vai aprender. Isso aí. E aí, para que ele aprenda a utilizar do melhor para ele. Teve viagens depois, ele não pôde comparecer, mas ele já está agendado com a minha médica, com a minha nutricionista, para que ele saiba que aquele produto pode ajudar ele a fazer de uma questão estética, mas uma questão saudável. E aí ele não ter lesões, porque a propaganda dele é jogar bem o futebol, né? Mesmo estando naquela condição. Toca curto, pai, toca curto. E aí a situação é essa. A situação é gerar especificidade em cada atendimento. Porém, que as clínicas se comuniquem, né? Respaldo legal para eu prescrever alguns suplementos de livre prescrição, eu tenho.
Eu posso fazer até a suplementação parenteral. Eu tenho formação para isso. Mas eu quero essa lente que eu te falei. Eu quero que eu tenha um profissional ali que direcione, tenha um momento com o meu paciente, que direcione a prática dele, mas que não esqueça que tem que estar integrada com a minha parte, com a parte da medicina, com a parte da psicologia, com a parte do meu profissional da massoterapia para uma melhora da questão tecidual. É uma engrenagem, né? Uma engrenagem. E que... É uma das coisas que a gente tem como premissa dentro da funcional. Se eu estiver errado aqui, o Fernando e o Thiago me corrigem, mas eu falei aqui para a doutora Marília, que é médica nutróloga, falei para outras pessoas aqui nessa mesa de podcast que, cara, tem muita gente que busca na gente, como nós vendemos suplementos, fabricamos e vendemos suplementos. O que eu posso tomar? O que você me sugere tomar? E a premissa da funcional é nunca nós, nem para os amigos mais próximos, procura um profissional da saúde e busque o que você precisa tomar. Mesmo porque essa conversa, quando ela é com um profissional, ela é muito mais fácil para a gente, né? Com o propósito da funcional, o que a gente tem como produto, essa comunicação, porque não é, na maioria das vezes, não é um produto mais barato. Não, nunca. Então, esse convencimento, né, essa informação, quando ela é levada para um profissional que ele entende os diferenciais competitivos da marca, ela passa a ser, sim, a primeira opção ou uma opção como prescrição, como indicação, né? Então, realmente, sempre passando por um profissional. E a gente percebe, Thiago, que é o seguinte, tem muita gente que toma coisa sem precisar. Eu preciso tomar alguma coisa para suplementar, igual você falou, você vê a deficiência de um atleta, na pessoa, né? Vamos supor, nós, meros mortais, que não somos atletas, não somos nada, né? Tem essa deficiência de suplementação, deficiência nutritiva, mas cada um tem um ponto. Eu posso ter muita B12, mas está faltando uma D3, né? Então eu acho que você tem que tomar aquilo que você precisa, porque o seu corpo produz isso. E o que está acontecendo hoje nos profissionais estão falando é o seguinte, que a nossa alimentação está deficitária. Cada dia que passa fica mais deficitária pelo tipo de produto, pela qualidade de produto que a gente compra hoje, que se produz hoje, né? Hoje você cresce uma banana de um dia para o outro. Antigamente eu tinha que colocar no jornal, ficava olhando ela dentro do forno, né? Aquele fogão de esmalte, e esperando a banana madurar ali. É como se fosse uma gestação, né? Nós estamos dando indícios da nossa idade aqui. Eu não sou muito novo, não, mas não. Nem muito velho, mas posso garantir que eu tenho mais passado que futuro. Não, mas o que eu vejo. Eu até vim conversando isso com o Fernando, né? Você também, eu vi assim, a sua surpresa da gente falar da questão nutricional num atleta, né? Que tem a supervisão. Sim. E como eu estava falando, eu acho assim, os esportes coletivos hoje, né? Que tem um grande número de atletas, eu não vejo uma especificidade na gestão dessa parte suplementar nos atletas. Ou vejo ela deficitária, sabe? Porque fala-se de whey, creatina e BCA hoje no esporte. E não pode ser só isso, né? Assim como você, como eu, como todos que estamos aqui, eles também tiveram algum tipo de perda na pandemia, um sono atribulado, que isso tem que ser investigado por todos, né? E muitas vezes isso passa despercebido. Com certeza. Né? Então... quando chegou para mim, né, o Thiago falando da melatonina, com o precursor da serotonina, eu vi com muitos bons olhos, porque antigamente eu escutava muito dos atletas. Eu durmo mal, tomei melatonina e não funcionou. Mas não foi analisado pelo profissional que tipo de remédio que ele está tomando, por que ele não está dormindo, que horas que ele vai para a cama, se ele tem televisão, se tem luz branca no quarto. Então, são variáveis que hoje, eu estando fora do clube, fora do ambiente de trabalho desse atleta, eu consigo mensurar, eu consigo abordar. E muitas vezes isso passa despercebido em vários esportes. E acaba gerando o vício da prescrição como receita de bolo, um protocolo. E, o perfil do atleta do futebol é esse, eu vou prescrever esse medicamento. O perfil do atleta da ginástica é esse, eu vou prescrever. E isso muitas vezes, eu vou falar na maioria das vezes,
não entrega o que há de melhor. Para não falar que dá errado. Porque você não está buscando a individualidade. Individualidade. Né? Exatamente. E não é só o suplemento. Hoje, as preparações, né, tem que voltar para a especificidade. E hoje eu vejo que cada vez mais ficam inserindo questões mais protocolares do que individualizadas. Você falou no começo da nossa conversa aqui da suplementação em alta performance de um produto que nós temos lá que se chama Movement. Ô, Fernando, que produto é esse? Fala pra gente um pouquinho mais o que ele comporta, o que o Aisla tanto fala desse produto. Foi uma composição que o Thiago trouxe, é uma composição bem completa pensando na saúde das articulações. Então, ele tem uma combinação de colágeno tipo 2, MSM, condroitina, palmitoil etanolamida, que é um anti-inflamatório. Então, o nosso pensamento é trazer esse suplemento mais completo para o propósito que o paciente muitas vezes tem, que é de melhorar de uma dor, de melhorar a amplitude da articulação, e esse foi um suplemento muito feliz que a gente conseguiu trazer. Né? Eu posso dar um parecer com relação a esse... Na prática, Aisla, fala pra gente o que mudou isso lá, porque ele falou ali toda a composição, o que é feito o produto, né? E agora eu queria saber na prática mesmo, assim, o que mudou lá. Eu fui muito sincero com o Thiago, né, Thiago? Falei com ele, não conhecia a marca de vocês, mas esse produto aqui traz o que eu acreditava de melhor, que poderia ser o melhor para os meus pacientes. Mas eu não via a conjugação do molibdênio e nem do MSM, né? Em vários produtos que eu precisava. E o PEA, né, que a gente sabe que é um antioxidante maravilhoso, também não estava inserido na maioria dos suplementos que estão aí nas gôndolas das farmácias. E eu fiz questão, né? Foi o produto que eu mais adquiri com os meninos, porque eu tinha certeza que ele poderia trazer bons frutos. E pacientes meus que fazem usos de outros produtos, com pouco tempo de uso, fizeram o uso dos 2 comprimidos por dia e tiveram uma resposta assim, absurda, a gente observando na prática clínica. Então, eu gravei até um depoimento que o meu paciente pediu para gravar para o Thiago, né? A gente percebeu num paciente que é totalmente restrito de amplitude de movimento, principalmente no tronco, ele tinha limitação das amplitudes de movimento, não só articulares, mas déficit de flexibilidade, que todos os componentes também atuam, né, na parte tendínea, e ele teve uma resposta de ganho de amplitude de movimento, mobilidade articular e principalmente controle dos sintomas. Porque o produto que ele tomava era bom também, atendia algumas necessidades dele, porém, ele não via aquela dor irritativa contínua indo embora. E ele foi embora, essa dor dele, e ele se sentiu, assim, muito, muito feliz, que quis gravar, falou, quero gravar para você mandar para eles, porque isso é uma melhora substancial e de um suplemento, como a gente falou. Era específico para ele. Aquilo era muito bom para ele. Ele toma outros suplementos para a vida diária dele? Toma. E cuida muito bem da alimentação. E a resposta foi sensacional. Eu estou falando de eu comprei vários e todos que compraram, todos tiveram aspectos de melhora, cada um na sua especificidade, que eu precisava da melhora em cada caso, eu observei melhoras significativas. Todos eles. Você usa algum hoje da Funcional? Uso. Comentei com os meninos que me surpreendi com a creatina, né? A creatina, a gente sabe que a literatura fala de um uso contínuo para a gente ter uma resposta nos primeiros, a partir do 3º mês do uso, né? Eu estava um período sem tomar creatina, um período que eu optei por ficar sem nenhum produto. Tomei, em 2 semanas eu tive uma resposta assim, não observada por mim só, mas pela minha esposa, pelos meus treinadores, personal trainer e o professor de futevôlei, que falou que as respostas cognitivas estavam mais rápidas, a sensação de fadiga também muito melhor. Então eu consumo bastante ele e vou começar agora, né, o ômega, né, que tem EPA e DEA. Vou começar a utilizar agora que eu estava finalizando o uso de para dar um parecer para vocês também, mas eu estou muito otimista. O trabalho da Funcional é um pouco parecido com o seu também, Aisla. Trabalho muito de boca a boca. Quando você trabalha com qualidade, né, e sabe
do que tem dentro do seu produto, dessas interações inteligentes que a gente chama, né? E ver esses depoimentos de melhora, né? Isso é fantástico para a gente, né? Como marca, como criação, né? de produto. E ter esse depoimento é fantástico, né? Ó, eu vou falar um depoimento igual os meus pacientes falam. Aislan, só da creatina não ficar aquela areinha, aquelas bolinhas, eu tomar água e sentir que é água, já me conquistou. Então, o produto tem isso também, a qualidade dele, assim, né, de absorção. Então, assim, o boca a boca vai ser, com certeza, um carro-chefe para vocês forte, aí. né? Porque a gente percebe o cuidado de vocês com a inserção de alguns compostos que não eram utilizados na grande maioria, mas pensando lá na frente, não só num resultado imediatista, né? Então, eu vejo na marca de vocês esse cuidado não só com a fabricação, com a embalagem, com a orientação do rótulo de vocês e essa questão de aceitabilidade mesmo, né? Eu brinco, né, dessa creatina ter esse gosto, não ter o gosto, não ter... É fundamental para que uma pessoa fale assim, eu vou continuar porque é agradável. Não é simplesmente pelo resultado. Mas tem pessoas que só tomam a creatina, tanto que tomavam aquelas de gummy, né? Para evitar o uso dela absorvível, né? E hoje, eu falo para vocês aqui, acho que eu nunca tinha falado, que foi a creatina que eu mais me senti bem tomando ela sem nenhum... Eu tomo ela com prazer, na verdade, sem nenhum desgosto em tomar. Que legal. Né? Que então, bom, que bom. Eu acho que esse cuidado que vocês têm na fabricação, até a venda, a orientação que o Fernando traz para nós, quando ele chega até a gente para conversar, é fundamental para que vocês alcancem aí tudo que vocês estão almejando. Que bom, obrigado. Ô, Fernando, o Aislan falou aí que vai começar a tomar o ômega 3, também falou da creatina. Você que é o nosso nutricionista, vamos dizer assim, o nosso universitário, que a gente pergunta tudo, nosso estudioso dentro da empresa que ajuda a desenvolver todos esses produtos. Fala desses dois pra gente um pouco, as composições, o que a gente buscou nesses produtos. Sim, hoje a gente tem 3 versões de ômega 3. Uma com a composição tradicional, 180 mg de EPA e 120 de DHA. O super ômega, que tem quase o dobro da concentração. Em cada cápsula tem 330 miligramas de EPA e 220 de DHA. E o DHA 1500, que aí inverte. A quantidade maior é de DHA. 500 miligramas de DHA e 100 miligramas de EPA. A sugestão de cada um deles que é isso que eu ia te perguntar. Porque o EPA ele tem uma ação mais anti-inflamatória e o DHA mais cognitiva. Então, essa individualidade a gente consegue também no ômega 3. Porque vai ter ali aquele paciente, aquele atleta que, digamos, numa preparação, né, pré-competição, uma dose mais alta de DHA talvez seja melhor para melhorar esse processo cognitivo dele também. Então, essa individualização a gente também consegue hoje com a nossa linha de ômega. Eu peço licença para falar do ômega, porque assim, já que eu falei que a minha clínica trabalha com a parte integrada em saúde, o ômega é o carro-chefe para isso. Porque o Fernando bem disse, a ação na parte cerebral e a parte vascular, um período pós-Covid aí, a gente teve que atuar diretamente na área neural e na área vascular com grande intensidade, né? Não só no público geral, né? Que todo mundo pensa que foi só neles. Não sei se vocês acompanham, cada vez mais os atletas estão tendo repercussões negativas mais cedo de lesões graves e lesões vasculares, né? A gente teve atleta tendo infarto aí, tendo AVC. Sendo proibido de jogar o futebol ou de praticar a atividade dele por causa dessas situações. A gente tem visto bastante. Então aí o ômega entra, né, como esse fator de desintoxicação, né? Um fator antioxidante ali, tanto em todos os setores, não só na parte vascular, mas também na parte neural, que são o carro-chefe para que músculo, tendão, articulação, tudo funcione plenamente. Então, o carro-chefe hoje, para a gente pensar em desintoxicação, que foi o viés pós-vacina aí também, né? Então, o ômega 3 entra como uma ferramenta fundamental nas práticas integradas em saúde. Ele é um alicerce muito forte, e a gente ter essas composições variadas permite que a gente atenda todos os nossos públicos da nossa clínica. Uma maior concentração
do EPA ou do DEA, vai ser importante para a gente, tá? Então, assim, eu conversando com a Marcela, né, nossa nutricionista, e com a doutora Mildred, a nossa nutróloga, a gente falou o quanto é fundamental ter empresas como a de vocês que trazem opções diferentes para o público geral e para o atleta. Porque a gente precisa ter ferramentas para gerar esse processo de desintoxicação e melhora do campo biológico metabólico de todos que nos procuram. E o que eu vejo nas prescrições da nutrição e da medicina é que o ômega 3 é o carro-chefe ali na nossa clínica para que a gente possa atingir os objetivos também de performance e melhora na reabilitação dos nossos clientes lá. Essa é uma preocupação nossa, né, Thiago? Lá dentro da Funcional, a gente está fazendo esses podcasts, fazendo essas apresentações, colocando em veículos de comunicação e demonstrando para o nosso público, para o nosso cliente, para o paciente dos nossos parceiros que a Funcional preocupa no resultado da pessoa, não em que você só tome o produto por tomar, e naquilo que você realmente precisa para ter um bom resultado. E o ômega 3 especificamente, né, é um produto que você tem uma variação de preço muito grande no mercado. Né? Então, isso acompanha o que é a qualidade do produto. Né? Então, o ômega da Funcional ele tem algumas diferenças, né, de ômegas no mercado, que é a certificação de ausência de metais pesados, né, a presença da vitamina E, que está ali como um composto, como antioxidante para preservar mesmo o óleo. Né? Então, são algumas características, né? A fórmula molecular que ele está, né? Ele está na fórmula de TG, de triglicerídeos, que é uma fórmula mais biodisponível. Então, você consegue ter um aproveitamento, uma absorção maior desse ômega 3. Né? Então, são características, né, que deixam o ômega da Funcional, né, superior em qualidade. Né? Então, além de ter diferentes concentrações, né, visando possibilidades diferentes, né, mais para a parte cognitiva ou mais para a parte cardiovascular, também tem essas características que tornam o produto premium. Né? Então, isso é bem interessante. Não, e permite que nós, como profissionais, tenha segurança da prescrição. Né? É uma segurança que vai permitir que a gente saiba dos benefícios para a parte neuronal, para a parte circulatória, mas que também ele traz outros benefícios para a gente, com a vitamina E, ele traz outros benefícios agindo como um antioxidante, evitando a cascata oxidativa. Então, a gente precisa de ter confiança no produto, no que está ali. E as certificações nos deixam muito tranquilos quanto a isso. Né? Então, para mim, eu sou um suspeito para falar do ômega, né? Porque eu vivenciei isso nesse período que eu comentei com você, Saulo, da pandemia. Então, o ômega foi fundamental para a minha vida pessoal e hoje eu passo isso para os meus pacientes, que ele precisa ter qualidade, precisa ter todos os componentes que a fórmula de vocês tem, para que a gente possa ter uma efetividade no uso dele. Né? Então, para mim, o ômega é o carro-chefe aí para a gente dar o primeiro passo nessa mudança de consciência do paciente e na questão da mudança, na busca da mudança da questão metabólica desse paciente. A linha de ômegas foi a primeira coisa, né? Eu sabia que quando eu pensei na Funcional, né, o primeiro produto que me veio à cabeça foi a linha de ômegas, né? Grandes marcas, né, tem geralmente um produto, né? Eu quis trazer realmente uma linha pensando nessa diversificação, né, nesse leque, né, que o ômega 3 consegue atingir. E estou muito feliz, né? E pensando também na experiência, né, do usuário, né? Um produto odor-free, então você não tem aquele cheiro, retrogosto, né? Aquele retrogosto que é uma coisa inconveniente às vezes no tratamento. O cheiro de peixe, gosto de peixe é bom, mas incomoda. Você toma um ômega 3, você vê gato andando atrás de você na rua. Então você não tem esse problema com o nosso produto. O Weisler falou também da nossa creatina, Fernando. Acho que creatina tem que ser creatina, né? Não tem que ter mais nada, mas explica um pouco mais aí. É um cuidado nosso de realmente trazer um produto mais limpo como alternativa. Então a gente acaba vendo muita adição de corante, conservante, de adoçante, e o nosso desejo é realmente ter um produto mais limpo. E a nossa creatina ela é pura,
não tem nenhuma adição, né, nenhum desses aditivos. E é um suplemento que não só na parte esportiva, mas na parte cognitiva também tem um papel bem importante. Como você bem disse, essa percepção, talvez no reflexo mais rápido, numa resposta imediata ali de uma ação que a pessoa vai ter. Então, é realmente um produto que a gente tem muito orgulho da composição e do resultado que ele traz para o nosso público. É mais um produto que eu posso falar assim, com total segurança, não só abordando a pureza, né, do produto de vocês, mas o que a gente teve de síndrome metabólica que influenciava na cognição de idosos e até de crianças pós o período da pandemia foi muito grande. E a adição da creatina como suplemento trouxe respostas que ninguém esperava. Então, hoje já tem estudos de evidência A mostrando que a creatina é o principal componente para que se restabeleça conexões cognitivas mesmo. Então, deu um boom de diagnóstico de demência senil após esse período da pandemia, né? A gente sabe que não é só e exclusivamente o vírus, não é só exclusivamente a vacina com todos os seus pontos negativos, mas sim é uma repercussão de todo o pavor daquele período, né, que fez a gente ficar enclausurado, perder os estímulos visuais, perder os estímulos do esporte, da interação. E a creatina hoje é uma arma muito grande para que essas pessoas voltem a ter ou não deixe evoluir as patologias relacionadas à perda de memória ou à demência. Então, assim, é um suplemento que mais que para o atleta eu faço a prescrição, porque o atleta já tem a creatina inserida no seu dia a dia. Sim. O público geral ele precisa entender o que é a creatina, o que ela pode trazer de benefício. E esse público que teve essa perda de memória, que vocês lembram na pandemia, que todo mundo falava, estou perdendo um pouquinho, estou esquecendo as coisas. E o uso da creatina foi importante para mudar o viés da direção do tratamento dessas pessoas. Então, pensava-se muito que poderia ter tido um AVC, um trombo ali, e quando foi ver, não, foi simplesmente a perda de estímulos. E o que a creatina promove no sistema neuronal? A volta desses estímulos, as conexões sinápticas acontecem com muito mais frequência, com muito mais qualidade. Então, aí a gente teve a resposta muito positiva desse público, utilizando a creatina como a mudança de chave ali no tratamento de suplementação ou no tratamento medicamentoso, como os médicos gostavam de fazer naquela época, assim, tentar do máximo possível para que resolva, se não resolver, é demência senil. E aí a creatina chega como uma chave, uma mudança de chave na vida dessas pessoas. Começa a tomar, tô tomando um suplemento e tô melhorando. E aí param de tomar antidepressivos, param de tomar imunossupressores, e aí vira uma bola de neve hoje nas informações. Aí os artigos científicos hoje da creatina estão lá sendo explorados cada vez mais a melhor forma dessa creatina para que traga benefícios para esses pacientes. E aí vocês chegam com a creatina pura, né? Uma creatina que traz tudo que os pacientes precisam. Então, eu acho que é um viés assim, de tratamento, mais do que uma suplementação, a creatina também de vocês. Hoje a gente vê muito falar, Fernando, sobre magnésio, né? Nós temos o magnésio treonato e temos o bisglicinato e o malato. Exatamente. Fala um pouquinho pra gente e ver o que é isso. E depois eu quero saber como é que o Aisler usa isso lá, né? Eu preciso saber o que é o produto primeiro, né, Tiago? E depois assim, e aí, o que você pode me ajudar? Bom, o magnésio, ele é um mineral que faz parte de mais de 200 reações do nosso organismo. Tanto na parte muscular, na modulação hormonal também. Só um minuto. 200? 200 reações. Então, a gente imagina, basicamente, o relaxamento de fibra muscular e no metabolismo do cálcio. Mas toda a modulação hormonal também, o magnésio está presente. E nessas 3 versões, existem ali indicações também diferentes. O bisglicinato pensando numa maior biodisponibilidade de magnésio de forma geral. O malato pensando um pouco mais na produção de ATP, porque lá no finalzinho do ciclo de Krebs tem algumas conversões ali até chegar na forma do malato.
Mas, Fernando, na produção de ATP, ATP que é o combustível do nosso corpo. Eu preciso que você dê Tranquilo. Traduza tudo isso aí, né, Thiago? Porque o nosso público que está lá, ele precisa saber, né, o que é uma coisa ou outra. E eu também preciso, né? Sim. E o magnésio treonato, que é uma combinação de treonina com magnésio, que tem esses dois juntos têm uma função muito importante, porque o treonato ele ajuda na biodisponibilidade do magnésio no sistema nervoso central. Então, pensando ali na produção de serotonina, essa combinação é interessante. Mas o treonato ele ajuda na memória de curto prazo e aprendizado. Então, tem uma ação cognitiva bastante importante dessa combinação de magnésio e treonato. Legal. E o que isso me ajuda lá na hora de fazer os exercícios? Isso aí vai te ajudar, não só nos exercícios, vai te ajudar em tudo na sua vida. A gente acabou de falar da creatina como um suporte para a questão de memória, a questão do sistema nervoso, e ele traz o magnésio do treonato como um coadjuvante, ou a creatina como coadjuvante do magnésio. Os dois parceiros ali, né? Exatamente. Então, assim, se existe uma especificidade do nosso paciente que precisa desse controle do sistema nervoso central e na produção de energia para que a gente possa ter as sinapses nervosas para uma resposta rápida de um atleta, um uso, vou falar das meninas da ginástica, lancei o equipamento, preciso de uma atenção rápida. O magnésio treonato ajuda muito, né? O dimalato, ele tem sido muito utilizado nas questões das lesões musculares ou prevenção dessas lesões musculares. Eu brinquei até com o Fernando, vindo para cá, falando sobre os atletas que têm cãibra, né? Que a gente, às vezes, prescreve o magnésio dimalato para eles e eles falam, nossa, então o magnésio dimalato é o remédio para cãibra? Eu falei, não, isso é o que você precisa para que você tenha uma resposta positiva com relação à cãibra. Antigamente, a gente usava o cloreto de magnésio, né? Então, assim, era o que era disponível para a gente. A gente não tinha essas segmentações do magnésio antes. E a gente já colhia resultados importantes, principalmente no controle da permeabilidade de membrana intestinal. E isso já causava melhora no sistema integrado do corpo humano de forma generalista, sabe? E a gente não sabia do bem que o magnésio causava. E aí hoje, com essas associações, essas segmentações, a gente pode focar mais em áreas que têm mais deficiência. Né? Exatamente. E a gente pode ir na disfunção de cada paciente, né? Então, às vezes a gente quer atuar na memória ou na disposição, mas a gente atua com o magnésio, às vezes antes, que não vai ser direto para aquilo, vai ser muito para o intestino. E mesmo assim ele tem melhora. Né? Então, as formas de quelação, né, desse magnésio, elas são importantes, mas a base desse produto já é fundamental, né? Para que a gente possa ter os resultados, tanto nos exercícios lá na clínica, para que a gente possa ter uma segurança de que vai ter o desenvolvimento muscular, a lubrificação articular. O magnésio ajuda em tudo isso, até na percepção de dor. Antigamente eu usava o cloreto de magnésio diluído na água, dava uma sprayzada e aliviava a dor local do meu paciente. Hoje a gente já tem formas de atuar de maneira diferente com esse mesmo produto. Então é uma ferramenta assim que conjugado e isolado, ele traz uma resposta muito segura e eficiente para a gente. Ô Aisla, você falou aí agora recentemente das meninas da ginástica, né? E a Funcional Nutrition, ela fez um produto para as mulheres, específico para as mulheres, né? Vou pedir o Fernando a explicação técnica do produto, que é o Cicloleve, né? E depois eu quero ver o que pode te ajudar nisso daí. Todos os esportes femininos aí, ele vai ajudar bastante. Bom. O que acontece? O Cicloleve ele é uma combinação de óleos de prímula, borragem e linhaça. E essa combinação ajuda muito na redução de sintomas, tanto da TPM quanto da menopausa. Então, esse inchaço nas mamas, essas dores, ele ajuda a reduzir tudo isso. Então, sem dúvida, esse desconforto, ele é muito minimizado com a utilização do suplemento. Então, essa combinação realmente tem apresentado um resultado muito legal na redução desses sintomas. E lá com você? Eu penso, vamos pensar simples. Vocês já conviveram com mulher com TPM, né? Então, isso já me ajuda até na prática clínica ali, em casa, vai me ajudar bastante. Lá em casa eu tenho feito o resultado, porque eu tenho 3 filhas mais a minha mulher.
Nossa, Então, são 4. Isso aí é quase o santo graal para você. Então. Ah, sim, com certeza. Mas vamos pensar assim, né? Você falou das meninas de ginástica, mas eu vou falar mais do esporte feminino, assim. Isso. Existe uma discussão muito grande, né? Porque muitas vezes as atletas, elas emendam ciclos de anticoncepcionais, né? Muito pelo efeito da TPM, da menstruação, que eu não sabia. o volume do ciclo menstrual, né? Então, a gente tem... É uma variável que, às vezes, passa despercebido no esporte feminino, né? As taxas hormonais, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Existe um viés aí que fala que isso não interfere no desempenho esportivo. Eu falei, quem pensa nisso é que não teve nunca uma cólica, né? Ou nunca teve um inchaço das mamas que fica sensível, né? E aí eu penso nas minhas meninas lá da ginástica, né? Na puberdade, a adolescência ainda, usufruindo do pico desses hormônios, né? O inchaço das mamas, que muitas vezes não pode aparecer para a estética esportiva, né? Então, a compressão do maiô, ele vai ser um limitador, né? De dor. O fluxo menstrual excessivo vai atrapalhar, vai ser desconfortável para aquela atleta. Então, eu acho que esse produto, ele traz um controle daquilo que interfere diretamente na prática esportiva e no dia a dia da mulher como um todo, né? Então, assim, eu já tive embates assim, em outros podcasts, com professores de universidade que tendem a falar que o ciclo menstrual não tem um fator direto na performance da atleta, e eu continuo batendo na tecla. Eu vivencio isso. Atrapalha na gestão de treino, na modulação de carga durante o treinamento. O tipo de treinamento pliométrico ou de alta intensidade é diminuído por causa da fase do ciclo menstrual. E a gente tem estudos que mostram que a gente pode trabalhar em fases do ciclo que a gente vai ter ganhos diferentes com a atleta. Então, assim, esse produto, ele traz um controle dos sintomas que permite que a gente torne todas essas variáveis, essas valências mais equilibradas na gestão de um treinamento ou de performance dos atletas. Legal. Falar que não interfere sim. Humor, né? Psicológico, né? Psicológico, tudo, né? É uma coisa que a medicina está cada dia mais avançada, né? Para diminuir isso daí. E a gente já vem com a suplementação para ajudar, né? Nessa questão. Mas, assim, cientificamente já está provado que o rendimento cai nessa época. A questão é que as evidências ficam mostrando muito critérios quantitativos, né? E a gente tem um critério aí mais qualitativo, né? E a gente precisa dar respaldo para esse tipo de estudo, né? Quando se fala de alta performance, a gente tem que olhar todas as variáveis. E o qualitativo é muito importante para elas. É sintoma, é dor de cabeça. Todos esses sintomas que elas sentem, dor nas costas, às vezes é atribuída a uma lombalgia e às vezes está vinculado ao ciclo menstrual. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado com isso. E o que eu vejo é que ainda passa despercebido, ou passa aquela, emenda a cartela do anticoncepcional, põe um chip, faz a injeção, usa o adesivo, como uma resposta fácil. Só que o que isso traz de consequências lá na frente? Né? Não é fisiológico essas terapêuticas, né? Se a gente acha algo que complementa, né, e vai edificar essa base fisiológica num futuro que nem sempre está ligado ao esporte para essas meninas, e esse produto traz isso, para a gente ir modulando isso gradativamente, eu acho que seria a resposta mais viável e não simplesmente trazer algo sintético e abrupto para elas. Muito bom, legal. É bom esse nosso bate-papo aqui, porque o Fernando fala motivo e o que compõe o produto, o Aisla fala o que... Da prática mesmo. Na prática do dia a dia, né? O que está acontecendo, os resultados que estão tendo, o que pode ajudar no desempenho dos atletas, né? Bom, pessoal, se esse conteúdo faz algum sentido para vocês, dê um like aí, né? Siga a gente no nosso canal, compartilhe, nos ajude a levar informação para o nosso público, que isso é um papel da Funcional Nutrition com o Funcional Cast, tá? E espero vocês aí mais vezes. Queria agradecer aqui o Aisla por ter vindo aqui, nos
nos nutrir de tanta informação, né? Que é importante para o nosso negócio, é importante para a saúde das pessoas. Quer deixar alguma palavra final, Alisson? Alguma coisa desse tipo? Eu só tenho a agradecer a vocês, né, por todo o suporte que vocês estão dando para mim lá na minha clínica, mas também um suporte de conhecimento através do Fernando, do Thiago, de você, Saulo, que a gente busca isso o tempo inteiro. Esse é um diferencial da minha equipe. Eles buscam o tempo inteiro estar buscando conhecimento, saber um pouco mais. E essa parte da suplementação sempre foi um viés que eu quis inserir nesses meus colaboradores. E eu vejo hoje o resultado que isso traz como conduta complementar nas terapêuticas, no desenvolvimento de performance de todos os meus clientes e pacientes e amigos que estão ali na clínica. E quero agradecer, quero que vocês estejam com a gente nos nossos novos projetos e espero estar ao lado de vocês aí no que estiver por vir. Nós que temos que agradecer, esperamos você mais vezes nessa mesa, porque o tempo é tão curto, né? Não dá para falar de tudo, nós temos muita coisa para falar ainda e espero que você aceite, já esteja convidado para mais um podcast. Já está aceito, já está para mais 2 ou 3. Fique à vontade, eu estou à disposição, eu e minha equipe, o que vocês precisarem pode contar com a gente. Eu acho que aquela pessoa que detém o conhecimento e a informação, nada vale se não puder passar. Exatamente. Né? Então eu acho que a gente traz aqui bons profissionais, boas pessoas para passar informação para o nosso público, para o nosso cliente, para o seu paciente, para o paciente de outras pessoas, né? E isso é muito bom poder contribuir para o bem-estar do ser humano. Exatamente. A gente brinca lá na clínica, eu recebi uma placa falando que eu era especialista em realizar sonhos, né? E nada disso é possível se a gente não tem essa visão integrada e parceiros como vocês para alicerçar isso tudo. Muito bom. Então, muito obrigado aí. O meu Instagram é aislan_dias_fisioterapia, né? E a Ativa Integrativa é o Instagram que vocês podem entrar por lá. E o telefone de contato lá que fala com meus secretários é o 9208-2719. Pode entrar em contato pelo WhatsApp. Qualquer informação que vocês precisem, pode fazer por lá. Muito bom. Thiago, alguma coisa? Mais um agradecimento mesmo, né, ao Aislan por aceitar esse convite, por compartilhar um pouco do seu conhecimento conosco. E agradecer, né? Acho que quando você tem propósitos, né, que são parecidos, né, eles tendem a andar juntos, né? Então eu percebi desde a primeira vez a seriedade do Aislan, né, o carinho que ele trata a profissão, o olhar que ele tem, né, esse olhar integrativo, eu acho, né, é algo que casou muito com os propósitos da Funcional e acho que tenho certeza que é uma parceria de sucesso. Obrigado, né, pelo aceite, por estar usando os nossos produtos, né, pelo depoimento sincero. Sou muito grato. Thiago, eu que tenho que agradecer, cara, enormemente você por ter chegado lá na minha clínica. Eu sei que muitas pessoas acham que eu sou um pouco inacessível lá na clínica. Você esperou, quis conversar comigo e naquele momento ali eu me senti lisonjeado, porque num primeiro momento não se consegue imaginar um fisioterapeuta podendo abordar algo a respeito de nutrição, né, e suplementação. E você conseguiu enxergar isso, que mesmo eu sendo o proprietário da clínica, eu tinha essa visão integrada, né? Então, naquele momento ali, eu vi que a seriedade de vocês, com o produto de vocês, e buscar realmente uma melhor qualidade para os pacientes, estava acima da média dos outros produtos e das outras empresas. Que teve paciência, soube escutar, mesmo eu sendo um fisioterapeuta, que não é o profissional que vocês mais procuram para falar sobre. Então, eu agradeço muito por você acreditar não só em mim, mas na fisioterapia e poder me permitir estar aqui falando para tantas pessoas assim, tá bom? Legal, cara. Obrigado a todos, esse foi mais um Funcional Cast. Vamos lá, pessoal, dá um like, curte a gente, segue a gente no nosso canal, isso é muito importante para a gente. São muitas informações sobre nutrição, outros profissionais virão aqui, além do Aislan, que nos agradeceu hoje. E compartilhe com seus amigos, colegas, isso faz muita diferença no dia a dia das pessoas. Estamos aqui para informar, para ajudar e contribuir para o bem-estar de vocês. Muito obrigado por assistir mais esse episódio do Funcional Cast.